A gente foi convidado, na época que o deputado Paulo foi reeleito, né, deputado estadual, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí você foi uma das nossas pontes para que a gente criasse as ferramentas para o Estado amigo do idoso, para a questão do Viva Leite, né, quando foi identificado os baixos índices de cálcio, né, teve um estudo na época, a própria aproximação com o mestre Alexandre Kalash, né, que é um nome, quando a gente fala do público idoso, um dos nomes mais lembrados, e você trouxe o Alexandre. Vocês não têm noção da estrutura que era, né, esse projeto, que de repente ela foi se perpetuando cada vez mais e hoje é uma referência mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Código PH. Para quem não me conhece, sou Paulo Henrique Montenegro Lopes, o professor PH. E hoje eu tenho a honra de trazer um querido amigo, meu irmão, camarada, literalmente falando, um cara bonitão, que normalmente eu chamo de Clark Kent, porque ele é o Clark Kent, ele é o Superman, e eu me torno bonito porque a gente faz aniversário no mesmo dia, então sou o irmão gêmeo dele. Ele e Eduardo Ravazini, nós somos bonitões por causa dele. Meu querido amigo secretário Carlos Mota, um advogado muito experiente, conhecedor principalmente das causas sociais da nossa cidade, foi secretário de Desenvolvimento Social, secretário de Educação, atualmente diretor da Prodesan. Carlos Mota, meu querido amigo, muito obrigado e muito honrado de você estar aqui. PH, obrigado. Uma satisfação participar do teu podcast, o Código PH, dessa figura maravilhosa que é você. Acho que a gente já teve algumas experiências que eu tenho guardado com muito carinho, tanto do ponto de vista pessoal quanto de trabalho, e eu tenho certeza que você, com a tua experiência também em todas essas áreas, na assistência social, você como servidor de carreira e que hoje aí trilha passos não só na assistência, mas no esporte, na cultura. Recentemente tenho acompanhado o trabalho fantástico que você tem feito aí na secretaria, junto com o nosso amigo Rafael Leal, junto com o nosso prefeito Rogério Santos, nosso deputado Paulo Alexandre. Então, fico muito honrado com o convite de participar aqui do teu podcast, o Código PH, o Código do Sucesso. Obrigado, Cacá. Tá vendo? Nada como a gente ter amigos de verdade aí. Amigo assim. Cacá, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória desde lá, porque todo mundo fala do Cacá bonitão, né? Mas assim, eu gostaria que você falasse da sua história. Eu sei, eu conheço, nós somos amigos, né, há muitos anos, mas você tem uma trajetória profissional muito bonita e eu gostaria que você falasse aí para que as pessoas te conhecessem um pouco mais. Legal, muito bom revisitar esses espaços que eu comecei a minha trajetória profissional. Eu optei por fazer a faculdade de Direito por, né, ter muitas dúvidas sobre a questão jurídica, da questão de liberdade, de expressão, dos direitos de cidadania, de participação. Então fui buscar no direito uma área que é bastante nova. E quando a gente fala a própria legislação do terceiro setor, que era algo que me despertou o interesse mais no final da faculdade, ali no quarto ano, mas que de forma aprofundada isso acaba não acontecendo na faculdade, você vai buscar aí as especializações e tudo mais. E eu gostei muito, o meu último ano da faculdade, a gente fez um estágio, na época era uma parceria da prefeitura com instituições e com o governo do estado, que era a Universidade Cidadã. E aí, dentro dessa parceria, existia a possibilidade dos estagiários dos escritórios experimentais de direito fazer estágio não só no escritório experimental, mas parte do estágio era realizado dentro das entidades. Então na época eu fiz estágio na Casa Vó Benedita, da Beth, né, que faz um trabalho fantástico. Muito antes de existir a própria tipificação dos serviços da assistência, já existia, né, os antigos abrigos de criança e adolescente. Então fiz na Casa Vó Benedita e no Educandário Anália Franco. Então um no extremo ali na Zona Noroeste e no Anália Franco, que ainda funcionava além do ambiente escolar,
o acolhimento de crianças era ali no segundo andar. Então, aqueles quartos imensos, né? Uma trajetória bem intensa. E ali foi um pouco eu digo que foi o ponto de partida para caminhar para essa trajetória que eu fui me especializar no terceiro setor, buscar caminhos para trabalhar a questão da gestão pública. Que, aliás, no terceiro setor a gente se conhece por conta disso, né? A gente acabou se tornando amigo frente a esse trabalho maravilhoso que você já fazia, né? Que você trouxe toda essa experiência. Quando uma vez a gente conversando, você falou assim, poxa, você precisa fazer com que a sua entidade, né? Você me perguntou assim... Com que esse movimento se torne algo formal. Eu me lembro até hoje dessa conversa que a gente teve no escritório ali no Canal 3, e aí surgiu o Instituto Energia. Exatamente. E faz um belíssimo trabalho com professores que eu tenho sempre que eu passo por algum lugar que eu vejo, né, e cada professor sempre eu vejo, mas eu vejo você ali. Eu vejo o carinho, o cuidado, o quanto que isso, né, a gente fala de hoje, Santos com 25, mais de 25, tem 100, estamos falando só de 106 mil idosos aqui na cidade, então o quanto que isso significa do ponto de vista de energia mesmo, né? De bem-estar, de energia, de cultura, de esporte, de lazer. Então essa tua formalização, isso a gente está falando de quantos anos atrás, PH? Isso a gente está falando de 2007, 2008 provavelmente. 2007 e 2008, estamos em 2024 para ver o quanto de... E ali você criou o seu estatuto em conjunto. Eu lembro até da gente sentando com a tua equipe, depois você registrando em cartório, fazendo todo o instrumento formal que hoje permite você traçar aí vários campos de atuação. Né? Então, e na parte pública fui me envolvendo dentro dessa formação. Logo que eu me formei, fui contratado pela entidade que era a parceira, que foi a Associação Comunidade de Mãos Dadas, a CMD, que tem amigos parceiros até hoje, continuam trabalhando em defesa da criança e do adolescente aqui em Santos e na região. E a partir aí de 2009, comecei a trabalhar diretamente na administração direta, mais especificamente na secretaria a qual você era vinculado como operador social, a secretaria ainda de assistência social. E ali eu acho que a gente começou uma trajetória muito, muito intensa, que eu digo, de trabalho, porque logo na sequência a gente foi convidado, na época que o deputado Paulo foi reeleito, né, deputado estadual, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí você foi uma das nossas pontes para que a gente criasse as ferramentas para o Estado amigo do idoso, para a questão do Viva Leite, né, quando foi identificado os baixos índices de cálcio, né, teve um estudo na época, a própria aproximação com o mestre Alexandre Kalash, né, que é um nome, quando a gente fala do público idoso, um dos nomes mais lembrados. E você trouxe o Alexandre na secretaria para dar algumas diretrizes. Então isso foi eu digo até foi um divisor de águas na política do Estado e que permitiu que a gente tivesse a oportunidade lá no desenho do plano de governo do até então deputado Paulo Alexandre, quando ele assumiu em 2013, participou da eleição, foi eleito e assumiu em 2013 a Prefeitura Municipal de Santos, né, PH? A gente fez muita coisa, né? Assim, na época, o Paulo Alexandre, quando ele assumiu, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que colocou você como responsável pela CAS, né, e que fez um belíssimo trabalho, era tudo muito novo para a gente, porque a gente estava ali, a gente sai da ponta, né, para ir para o Estado, a gente literalmente muda de lado, né? E a gente começa a ter que pensar em políticas, né, voltadas para várias políticas, e eu tive a honra de ficar responsável pelo projeto Futuridade. Era um programa, né, Futuridade, que depois a gente conseguiu articular e virou o São Paulo, né, Amigo do Idoso, Estado Amigo do Idoso, por conta da vinda do Alexandre Kalash, né, que nós trouxemos, e assim, foi uma honra, porque eu brinco, porque quando a gente estava lá no Estado, eu me lembro que o projeto, a gente lidava com todas
as grandes, né, as grandes informações voltadas à pessoa idosa, até com a equipe que trabalhava, né, porque a gente tinha o grupo consultivo, né, e o deliberativo. O grupo consultivo a gente tinha Alexandre Kalash, Anita Neri, Marília Berzins, Marília Lovison, o doutor Pascoal. Então a gente tinha uma nata, né, de profissionais que a gente lidava no dia a dia, gente. Vocês não têm noção da estrutura que era, né, esse projeto, que de repente ela foi se perpetuando cada vez mais e hoje é uma referência mesmo. E aí projetos como foi o Viva Leite Idoso, porque a gente fez uma pesquisa e viu que o nível de cálcio, né, na pessoa idosa era muito baixo. E aí, conversando com o Cacá, poxa, vamos então, de repente, distribuir o leite para os idosos também. Isso foi uma das coisas importantes, né? Exatamente. E a própria implementação também do público idoso que era usuário dos restaurantes Bom Prato. Isso. Que a partir dessa, vamos dizer, otimização do espaço, da logística, a gente criou, nesse período do Paulo, se você lembra muito bem, a implementação do café da manhã a 50 centavos e que permanece desde então o mesmo preço, né? Lógico, depois do efeito da pandemia, outras alternativas foram implementadas, como, por exemplo, o jantar, também o funcionamento aos finais de semana e feriados e companhia, mas o café da manhã foi justamente nesse período que a gente teve, que nós estivemos por lá. Foi muita informação, né? E a gente ficou quase um ano, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acabei ficando um pouco mais, porque você foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E eu acabei ficando um pouco mais. Mas, assim, eu me lembro que o período que eu fiquei no estado, e dos 645 municípios, em um ano e pouco eu visitei quase 100. Né? Era aquela loucura, a gente dormia num local, acordava em outro, porque o secretário, né, o Paulo Alexandre, falava, olha, a gente tem que levar isso o máximo de todos os municípios, não podemos sair daqui. E aí a gente começou a fazer uma série. Eu me lembro que eu fazia formação sobre o Estado Amigo do Idoso nos municípios, a gente levava cartilha, conversava com os municípios. Foi um trabalho muito forte, assim, que eu realmente tive a honra de estar à frente junto com você, né? E te agradeço muito toda a confiança do trabalho. Né? Eu que agradeço a tua dedicação. Lembro que na época eram 26 diretorias regionais de assistência, as DRADs, né? Então 26 regionais, algumas com poucos municípios, mas tinham unidades com até quase 50 ou 52 municípios. Eu me lembro que municípios menores e também dependem de uma articulação, liberação de recursos através do fundo estadual, enfim. E aí logo depois, né, já partindo aí para o começo do governo do prefeito Paulo Alexandre, eu estou vendo até a foto ali da Santos Ganha Coordenadoria para o Idoso. Tem a foto do PH, que teve a honra aí de ser nós tivemos a honra de poder contar com a tua participação dentro da tua experiência, com todo o perfil, não podia ser outra pessoa que não você trabalhar nessa coordenadoria, que já começou com um grande desafio, que é criar uma estrutura, como, por exemplo, o próprio espaço do idoso, que foi algo completamente inovador quando a gente pega o bairro mais populoso, né? Bairro da Aparecida, de idosos, e criar como uma alternativa que não vinculada especificamente à política de assistência, porque teria algumas barreiras, e aí surge o espaço do idoso, já trazendo um desenho que hoje é executado não só por Santos, mas virou uma realidade nacional, de se dividir aquilo que é especificamente tipificado na política de assistência social, público vinculado ao CadÚnico, ser trabalhado num formato, né, num centro de convivência e fortalecimento de vínculos, mas outros públicos, né, e aberto para toda a cidade, respeitando uma realidade territorial. É importante que a gente nunca desenhe algo, e eu acho que isso veio até com as vilas criativas, né? Nunca se desenha algo pronto para a sociedade.
né? O Paulo fala uma expressão que eu acho é uma das que mais cabem para quem trabalha com a população. Quem escuta mais, erra menos. É mesmo. Então você tem que escutar a sociedade para saber quais tipos de ações, né, você tem que trabalhar em cada uma das vilas criativas. Então isso faz parte de uma escuta e você, né, como ninguém, sabe como é que funciona essa dosimetria, essa sensibilidade de como desenhar o espaço e como, mais importante, lidar no dia a dia, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu me lembro quando, outros dias eu estava vendo umas fotos da construção do espaço do idoso. E eu estava vendo umas fotos na internet lá, eu falei, caramba, então é muito gratificante, né, poder participar da criação da estrutura, porque essa história aí é muito bonita, né? O Kaká recebeu um telefonema na época do nosso então prefeito Paulo Alexandre, falando, olha, a gente precisa fazer um projeto lá para Aparecida, porque o governador Alckmin está nos cedendo uma área para fazer um projeto. Sabe ali na Aparecida, e a caixa d'água? Então a gente quer fazer um projeto grande lá, quero fazer como a gente fez no governo do estado. Aí o Kaká me ligou, falou assim, olha, a gente precisa ter um projeto assim, vem para cá agora. Aí eu fui para o gabinete, aí conversamos. O Kaká chamou na época o engenheiro, o arquiteto. A gente, em 24 horas, a gente estava sentado no dia seguinte com o prefeito Paulo Alexandre com o projeto entregue. Então, assim, o que a gente tem hoje no espaço de idoso, hoje chamado Vila Criativa Sênior, todo aquele pedacinho ali, sala por sala, andar por andar, foi pensado. A gente pensou isso junto, ó, podemos fazer assim, assim. Então, é uma gratificação muito grande saber, né, que a gente pôde levar ao poder público, né, para as pessoas um equipamento de altíssima qualidade e inovador na época, né? E pensado em conjunto com a população, né? Os tipos de atividades, né? Tanto do ponto de vista cultural, de lazer, de esporte. Eu me recordo até daquela sala que eram guardados os jogos de xadrez, damas, os armários, as salas de informática, o salão de baixo, que a gente pensou num formato multiuso, né? Desde o baile, que possa ser feito, mais aulas de alongamento, yoga, dança de salão, enfim. Que está até hoje. Tá até hoje. Né? Mudou o nome, né? Espaço de Idoso. Mas continua. Passou a ser Vila Criativa Sênior, né? Mas que também era algo que a gente vinha conversando já na administração. Eu me lembro de uma conversa sua na época com o prefeito, dessa possibilidade de as vilas criativas estavam sendo criadas, né? E eu me lembro dessa conversa de você está possibilitando, junto com o prefeito, transformar numa Vila Criativa Sênior, né? A gente pode ser Vila Criativa Sênior, e que está aí até hoje, e é um sucesso. E é importante que todas as vilas criativas tenham esse viés para a população idosa, né? Pensado em conjunto com a coordenadoria. Então, cada sala, cada espacinho que foi criado dentro dos espaços mais inusitados, né? Então me lembro até quando a gente foi visitar o terreno da Vila Criativa da Vila Progresso, né? A população olhava falando, não, vocês não vão criar um espaço aqui nesse terreno baldio desse tamanho. Então, quando você vê hoje aquele espaço, uma unidade com 3 andares, com mais de 10 salas, com uma quadra poliesportiva nivelada ao nível da rua, com arquibancada, é algo, né, muito prazeroso de se participar. Qualquer dia da semana, quem quiser verificar, os espaços estão lá em plena atividade. Isso acho que é o mais importante, ver o quanto que esses espaços têm vida, né? Ou energia, como você pode definir. Então, a Vila Criativa da Penha... Que é outro exemplo também. Outro exemplo, então, da Vila Progresso, da Vila Nova, né? A Vila Nova foi uma conquista, todo mundo lembra ali. E eu tinha uma amiga da minha mãe que morava ali numa casinha no canal, e ali a gente tinha que tomar um cuidado muito grande de
de não encastelar um prédio de tijolo dentro de algo que era um campinho de areia e meia dúzia de balanços. Só que aquilo representava algo muito importante na vida das pessoas. É o espaço de lazer das pessoas. Então, quando você... Até para pensar o projeto, tinha que ter o cuidado de criar aquele comitê gestor, escutar toda a população, eles entenderem que ali teria uma intervenção de X meses, né? Ou seja, era algo... uma oportunidade que aquela população teve de participar da construção daquele espaço, mas que teriam alguns transtornos. E que hoje você pega ali a da Vila Nova, é um espaço fantástico, com cinema, com tudo, né, PH? A gente, inclusive, a Secretaria de Cultura, né, dentro dessa parceria, né, que existe entre Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e Economia Criativa, né? A gente hoje tem as atividades dentro das vilas, né? Que foi um projeto... Muito. Hoje a Secretaria de Cultura, a gente atende quase 9 mil pessoas, né? Entre área continental, morros, zona noroeste, área central. Então a gente conseguiu descentralizar. Quando eu assumo o departamento de formação e pesquisa cultural, né, em 2018, a gente tinha 2.500, 2.700 pessoas atendidas. Hoje a gente está com quase 9 mil. A gente tinha 45 cursos, hoje a gente tem 145. Né? Então, professores, nós estamos com mais de 120 professores, então que é um contrato de chamamento público, né? Onde a gente possibilita, gera emprego, né? Para as pessoas, que durante a pandemia, né, a administração ela continuou com as atividades, né? A cultura ela foi a primeira a parar, né, e a última a voltar. Então os artistas da nossa região sofreram muito, mas em conversa com o secretário Rafael Leal e o prefeito Rogério Santos, não, a gente vai manter, vamos arrumar uma alternativa, né? Porque a gente aguardava, a gente não esperava que a pandemia fosse ser o que foi, né? E o Rogério Santos ele foi muito corajoso com relação a tudo isso. A gente sabe as críticas que houveram, né? E a gente só veio desenvolvendo e crescendo, né? Secretaria de Cultura nesses locais, inclusive, está um sucesso em termos de atividade. E foi um pouco, eu tenho a percepção que foi uma quebra de paradigma quando a gente fala das unidades públicas, né? Porque sempre foi tudo muito segmentado. Ah, não, tal unidade é de tal secretaria, essa unidade é de tal secretaria. E aí a gente entra com uma mentalidade, né, dentro de uma linha de raciocínio, tanto do Paulo Alexandre e depois continuada com o Rogério, de que esses espaços são multiuso. Não dá para a gente ter um espaço como uma Vila Criativa é hoje, ele tem que ser utilizado na íntegra. E quando a gente fala de um espaço que possui quadra poliesportiva, salas multiuso, não existe a possibilidade de você ter uma hora sequer o espaço vago. Ele tem que ser ocupado pela cultura, pelo esporte, pelo empreendedorismo, né? A própria criação da Secretaria de Empreendedorismo, Cultura, Sectur, né? Que hoje está a secretária Céley, então encabeçando as vilas criativas, mas com essa percepção de que sim, é necessário que a cultura esteja dentro, que a Secretaria de Esportes esteja dentro. Acho que isso é uma visão mais aprofundada de se fazer uma gestão pública de qualidade, que a gente percebe isso tanto no plano de governo que foi executado pelo prefeito Paulo Alexandre, mas também com aquilo que o Rogério Santos se comprometeu com a população e que vem executando com muita qualidade. É verdade. A gente que é servidor público, né? Como você falou, eu sou servidor público há 36 anos, né? Você é servidor público porque, independente de a gente ser comissionado ou não, é um servidor. A gente está para servir as pessoas. Então, há essa preocupação, né? Há essa... eu digo que é assim, é o fato de ser uma administração que gosta de gente.
A gente sabe disso. Realmente gosta de Paulo Alexandre tem esse perfil, Rogério Santos tem esse perfil. Então, quando a gente faz os nossos projetos, as nossas ações, elas acabam sim atingindo, né, muita gente e por gostar de gente. Tem problemas? Claro, não dá para a gente dizer, não. Mas é um processo de construção. É aquilo que você falou. A gente ouve, né? Ouve para poder errar menos. Como os projetos que estão acontecendo agora e que vão ser desenvolvidos, né? E como você também aí na frente da Prodesan, esse desafio aí na diretoria, como que é essa... Foi um desafio muito interessante, né, do prefeito Rogério Santos. A Prodesan é uma empresa de economia mista, né, então nós prestamos serviços para a administração municipal em praticamente todas as secretarias, desde as ações de limpeza das unidades, então a limpeza das unidades de saúde. Hoje ela é tida como excelência na avaliação dos próprios usuários, né? Então mais de 95% qualificam a limpeza como ótimas. Então nós temos a parte de projetos que auxilia a Secretaria de Infraestrutura e Edificações, então temos contrato com a CIED, com a CEPREF também temos um auxílio muito interessante que é a Secretaria das Subprefeituras. Começamos no final do ano passado uma parceria com a Secretaria de Educação que faz a zeladoria das 86 unidades escolares. Então nós temos uma equipe que faz a manutenção e reforma de todas essas escolas dentro de uma parceria com a Secretaria de Educação. Existe um contrato firmado e profissionais desde carpinteiro, pedreiro, enfim, toda a equipe necessária para que a gente faça essas intervenções. E também a parte de tecnologia, então toda a parte de tecnologia da informação é uma equipe através da Prodesan. Hoje, para você ter uma ideia, comparativo com todos os servidores da prefeitura, que são quase 12 mil, né? Então, na Prodesan hoje nós temos 1.300 funcionários. Então, é uma equipe muito grande. A empresa, a minha missão na empresa foi para que a gente criasse um planejamento de sustentabilidade face a alguns débitos de anos anteriores, lá de 1988, 89, 90. Né? Nesse período, a prefeitura estava com um caixa, de certa forma, baixo e não recolheu a parte de INSS e Fundo de Garantia. Né? Então isso gerou um passivo muito grande para a empresa e que parte dessa negociação a gente deu entrada logo no mês de setembro do ano passado. Com a União fizemos um processo de transação individual que vai reduzir bastante esse valor de débito e com a prefeitura a gente vai fazer a negociação através dos imóveis que são de propriedade da Prodesan. Com esse passivo a gente consegue, acredita que até o próximo trimestre a gente tenha a empresa já totalmente sustentável e dando lucro e prestando um serviço de qualidade aqui para a cidade. Então foi um grande desafio. Essa minha entrada foi agora, completou um ano no mês de junho de 2024. Poxa, que legal. A gente tem visto muita coisa pela cidade, né? Muitas obras, a cidade virou um canteiro de obras, sim, mas assim, é necessário, não tem como, a gente precisa ter esse canteiro de obra para a gente ver o progresso literalmente chegando, e hoje a gente tem em todos os cantos, né, da nossa cidade. A Prodesan, ela tem um papel muito importante e fundamental nesse processo todo também, né? Como você falou, é uma empresa de economia mista, né? Mas assim, a gente precisa realmente ter esses canteiros de obras para que a gente chegue no progresso, né? Exatamente, lógico, a gente teve uma peculiaridade que foi o início do mandato do prefeito Rogério. Nós tivemos um período de pandemia, né? E consequentemente tivemos que fechar, mas Santos foi uma das únicas cidades, uma das poucas cidades no país que nós não tivemos nenhum óbito
por falta de atendimento. Isso é muito importante a gente frisar. Só que, lógico, as consequências de entrada de projeto para que a gente pudesse dar sequência, liberação de recursos, isso, obviamente, a pandemia também afetou. Então, hoje, é lógico, muitas intervenções que a gente está tendo hoje na cidade geram alguns desconfortos na população, mas a gente tem que entender que, ainda bem que nós temos recursos bem utilizados, que essas obras, que a gente acompanhe de fato os prazos para que essas obras sejam entregues e que, consequentemente, lógico, eu percebo muito quando a gente começa, enquanto você tem o caos de obra de areia, aquela coisa, quando eu tenho uma unidade ali da Prodesan, na João Pessoa 293, e aí quando você vê de um dia para o outro já a estrutura metálica, a estação do VLT, já começa a dar uma sensação de que, olha, está acabando, vamos lá, vai acontecer, e isso a prefeitura tem feito um trabalho intenso e semanal de estar, né, junto com o governo do estado. É uma obra, né, que tem a participação do estado, a contratação da empresa que realiza a obra do VLT é pelo governo do estado, e a prefeitura acompanha isso de forma intensa. É lógico, tem seus transtornos, tem, todo dia a gente acompanha, né, nos grupos de WhatsApp, procura dar a satisfação de que trecho está começando, que trecho está encerrando, e é importante a gente manter esse contato. Mas se a gente for lembrar de tudo aquilo que aconteceu quando o Paulo trouxe o VLT lá atrás, as confusões se deram. As confusões, os prazos processuais, as suspensões, né, por conta de demandas judiciais, né, eu acho que a gente está no caminho certo, né, e fiscalizar e acompanhar. Com certeza. Bom, gente, tá uma delícia essa conversa, né, o tempo passa muito rápido, né, eu vou pedir para você fazer as considerações finais, né, deixando um gostinho de quero mais. Num próximo momento a gente dá continuidade a esse papo, trazer você aqui novamente. Então, que você faça as suas considerações finais, se você quiser deixar sua rede social, tá? Tudo à disposição aqui para que a gente tenha, né, momentos muito auspiciosos e belos, como esse belo rapaz, nosso querido amigo secretário Carlos Mota. Não, PH, eu só tenho a agradecer. Gostei muito do formato do teu podcast, o Código PH, o Código do Sucesso. Tenho certeza que você está trilhando um caminho muito interessante, com uma bagagem enorme de trabalho técnico, de disposição e, o mais importante, de energia positiva, né? Acho que o nome do instituto que você deu a criação leva muito a tua figura, né? Que traz energia em tudo aquilo que você coloca à mão. Então, desejo muito sucesso nessa tua trajetória fantástica. Obrigado, meu irmão. E Obrigado, a gente se vê muito em breve aí. E já fico eu me convidando para o próximo programa, é só passar o dia, a hora e o local. Legal, tá bom? Obrigado, Cacá. Pessoal, mais um podcast de sucesso, como o meu querido amigo Carlos Mota falou. E logo, logo a gente vai ter mais informações aqui no Código PH. Beijos, fui!